Tá, tudo bem, eu chamo pelo nome. Tudo bem, entendi. Não estou querendo dizer quando você está conversando com a pessoa. Oi, cliente, tudo bem? Como você está? Oi, paciente, quanto tempo? Espero que não seja assim que você faça. E aí, pessoal, como vocês estão? Psicólogo Rodolfo Sampaio para mais um vídeo e hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre como que eu chamo quem busca para fazer atendimento, quem me busca para algum serviço profissional. É paciente ou é cliente? Bom, para iniciar, acho que é importante dizer que essa questão não é uma questão exclusivamente da psicologia, mas eu vou falar a partir dela, porque as outras áreas, cada uma que se vira, porque não tem nada a ver com isso não, entendeu? Então vamos falar a partir do olhar da psicologia para essa questão. Então, antes de qualquer coisa também, não se esquece de já comenta aqui embaixo, como que, se você é psicólogo, como que você chama quem você atende? É cliente, é paciente, como é que é? Quando você está falando sobre quem você atende, quando você está conversando com alguém, quando você fala, ah, sim, eu tenho pacientes, sim, eu tenho clientes, e aí, como que você nomeia essas pessoas que você atende, que você trabalha? Eu não poderia fazer diferente, vamos começar então com o que o nosso querido dicionário diz pra gente. Então eu vou usar minha colinha aqui, porque a partir da definição de cada palavra a gente pode fazer algumas reflexões. Paciente, que tem paciência, virtude. Sereno, conformado, que sabe esperar, calmo. Do latim, pacientes, sei lá como é que fala, que suporta, que resiste. Tá, deu para entender. Cliente, indivíduo que contrata serviços ou adquire mercadorias mediante pagamento, comprador, freguês. Na antiga Roma, o indivíduo que estava sob a proteção de um patrono, alguém que era patrocinado, alguém que era bancado. Beleza, dá pra gente também entender alguma coisa. A partir dessa definição, eu já vou fazer uma reflexão aqui para ver se você concorda. A gente está falando de paciente e cliente, mas é algo, dentro da psicologia pelo menos, é uma discussão que existe muito mais para o processo terapêutico, para a terapia. Porque se alguém me contrata para fazer uma palestra, eu não vou ficar na dúvida se eu vou chamar de cliente ou paciente. É um cliente de uma forma geral. Se eu for chamado para fazer um workshop, não são pacientes necessariamente que eu vou atender. É nitidamente um serviço prestado para eu receber um valor ou não, vai depender da situação, mas que normalmente a gente não relaciona ou não se questiona de nomear como paciente alguém que me contrata para fazer uma palestra, por exemplo. Por que que em algumas situações essa questão é bem clara, na verdade quase não tem discussão, e em outros pontos a discussão pega fogo? Bom, socialmente a gente tem uma separação que é mais ou menos assim. Quando eu estou prestando um serviço direto e de cuidado, a gente tende a chamar de paciente. Quando é um serviço que não é diretamente relacionado ao cuidado de uma pessoa ou de um grupo, a gente tende a chamar de cliente, como numa workshop, numa entrevista, numa palestra e por aí vai. Olhando para isso, a gente começa a entender por que, por exemplo, que em hospitais não tem muito essa discussão de cliente ou paciente, mesmo quando é um hospital particular. Você é normalmente paciente, assim como em outros serviços de saúde, normalmente as pessoas, independente do tratamento que ela vai fazer ou do acompanhamento, enfim, ela é entendida como paciente. A gente pode fazer um tiquezinho aqui, um lembrete do quanto dentro de serviços públicos, mesmo na saúde, com o cuidado direto, a gente tende a chamar também de usuário, mas que é uma nomenclatura muito mais da rede pública do que outra coisa. Mas eu não vou entrar muito no mérito disso, mas ainda assim o termo paciente é muito mais forte do que o termo cliente. Tá, mas por que não chamar de paciente ou não chamar de cliente? Quais são os argumentos mais utilizados pelas pessoas que defendem um termo ou outro? Ai, paciente, parece que a pessoa está doente, que ela é passiva. E na psicoterapia ela não é passiva, ela tem que ser ativa. Então, não uso paciente. Ah, mas chamar de cliente desumaniza o tratamento, é uma coisa meio comercial, meio formal demais. Parece que eu estou vendendo relógio, banana, sei lá o que eu estou vendendo. Cada um tem seus argumentos. Eu, particularmente, entendo que, de alguma forma, os dois fazem algum sentido, mas não tem nada oficial que regularize a terminologia que a gente vai usar para quem a gente está atendendo na psicoterapia, por exemplo. Você pode chamar de paciente, pode chamar de cliente. Tem uma publicação que até eu achei muito boa na internet, que fala, não gosto de paciente, não gosto de cliente, vou chamar de minha flor. Se o seu paciente, se o seu cliente não se incomoda, você chama do como for melhor para vocês. Não tem nada oficial que te obrigue a chamar de um e outro. Então tá todo mundo certo de chamar de cliente ou de paciente, tá? Nunca é demais lembrar que tanto paciente quanto cliente são apenas palavras. E apesar delas poderem dar a entender que um é formal, que o outro desumaniza, que um relaciona com passividade, enfim, independente do que elas teoricamente podem dizer,
Não significa que eu chamar alguém de paciente vai tornar essa pessoa passiva no processo de terapia e muito menos que se eu chamar de cliente, a gente vai ter uma relação puramente comercial. As relações vão muito além do que uma palavra ou outra significa no dicionário ou o que uma palavra ou outra significa para mim. Para resumir, eu vou ler um comentário de uma publicação que a gente fez dia 22 agora de maio nas nossas redes sociais, que era justamente trazendo essa discussão entre cliente e paciente. Teve uma moça que ela comentou o seguinte, abre aspas, sempre concordo com a pessoa. Se ela acha que é paciente, chamo de paciente. Se ela acha que é cliente, chamo de cliente. Na real, é uma mistura dos dois. É um ser humano que precisa de cuidados e do meu serviço. Achei essa definição maravilhosa. É alguém que precisa de cuidado, e aí a gente pode relacionar com o termo paciente, e precisa dos serviços que a gente pode relacionar com o cliente. Então assim, fique em paz, você pode usar cliente, pode usar paciente, e isso não precisa virar uma briga, não precisa virar uma discussão de rede social, ou no grupo da faculdade, ou enfim, em qualquer lugar. O vídeo de hoje é esse, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui embaixo como que você chama seus pacientes ou clientes, enfim, para quem você presta serviço. Como que o seu terapeuta, o seu psicólogo já te chamou alguma vez, ou se você sabe como que normalmente ele usa essa terminologia, enfim. Comenta aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal e manda o vídeo para mais e mais pessoas entrarem nessa discussão com a gente, beleza? Até a próxima, pessoal. Paciente, cliente, consulente, consulente, não, meio formal demais. Cliente, confuso. Indivíduo, teórico, né? Mas na prática, coisa fofa. Coisa fofa, se não for psicanalista. Minha flor. Não gostei. Tu é bom, gostei de tu. Ou você é legal também, mas eu preferi tu. Fechou, tu, vamos chamar de tu a partir de hoje.